E aí, pessoal, o presidente Romildo Bolzan concedeu uma entrevista na noite desta quinta-feira, véspera do jogo do Grêmio contra o Sampaio Corrêa, e deu uma série de informações importantes, desde a escalação do time até mesmo a sua leitura sobre a desistência de Guto Peixoto e também o que vai fazer depois das eleições. Vamos falar sobre isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, o presidente Romildo Bolzan falou longamente para os repórteres que estão fazendo a cobertura do jogo do Grêmio contra o Sampaio Corrêa e concedeu uma entrevista com muitas informações. Muitas informações, informações relevantes do jogo, informações também no que diz respeito à eleição, porque a forma como ele viu a desistência de Guto Peixoto, e também, claro, falando do futuro, de como ele vai tratar e como ele vai desenvolver, já que ele foi questionado sobre também as situações envolvendo contratações do Grêmio e negócios nesse sentido. Olha que interessante, vou começar com o time, porque o presidente, quando perguntado sobre o time, sobre os desfalques, disse, não, o Grêmio vai com um time muito competitivo, vejam só, Rodrigo Ferreira em relação a Edilson, aí falou em Natan e a oportunidade, falou em Kahneman e toda a vontade de jogar, falou no Nicolas, que era titular, segundo o presidente, antes da lesão, falou do meio-campo robusto com o Thiago Santos, com o Lucas Silva, citou também a questão do Bitelo, depois falou do Biel, dizendo lá no ataque não mudou muito, vai o Biel, vai o Guilherme e vai o Elkson. O presidente escalou o time que vai ter Breno, Rodrigo, Natan, Kahneman, Nicolas, Thiago Santos, Lucas Silva, Bitelo, Biel, Guilherme e na frente o Elkson. O presidente citou todo o time. E ele seguiu falando sobre isso, aí claro, fez a relação, por exemplo, com o estádio, o gramado, a dificuldade de jogar lá, mas eu vi um presidente mais leve também, mais aliviado com tudo que o Grêmio está fazendo e principalmente com o resultado dos adversários que de fato estão enfrentando dificuldades nos seus jogos. O Grêmio vai para esse jogo meio como franco atirador, sem a responsabilidade de outros momentos em que o Grêmio precisava fazer vitória nesses jogos. Agora, é verdade que sempre precisa fazer vitória, mas também é preciso dizer que agora existe um ambiente um pouquinho mais tranquilo com relação a isso. O presidente avançou e falou da parte política, sobre a desistência, que é o fato do dia, de Guto Peixoto para a candidatura da situação. Eu fiz um vídeo falando da melancolia do final. O presidente foi muito mais pragmático e foi muito mais firme também na maneira que ele avaliou a desistência. Ele disse, essa é a democracia. As urnas disseram o que deveríamos fazer. O associado do Grêmio quis mudar e está tudo bem. O presidente mostrando uma superioridade até mesmo nesse sentido. Disse que entende a posição do Guto, entendeu a relação como foi feita, entendeu o recado dado pelas urnas, mostrando uma superioridade muito legal de ver, tá? Muito legal. Normalmente sempre se tem aí uma desculpa. O presidente nada de desculpa, foi muito firme. Olha, as urnas falaram, fizemos 6%, não tem o que discutir. É o entendimento da maioria, a democracia é isso. E é exatamente isso que a gente quer. Esse entendimento, esse respeito às coisas é que determinam, sim, como as coisas devam ser e devam funcionar. Tá certo o presidente em fazer essa avaliação, é o início de tentar entender todo esse processo. Depois, ao ser perguntado sobre as especulações que o Grêmio contrata ou não contrata, o Felipe Duarte fez perguntas, o César Fabres também, quando perguntado sobre isso, ele disse que, primeiro, ele disse que não tem como ele fazer isso, não tem como ele discutir. E aí disse como vai ser o futuro. E também é importante a gente avaliar. Ele disse, estamos sim fazendo um relatório geral de tudo. O Grêmio vai apresentar uma espécie de dossiê de tudo o que aconteceu e vai apresentar isso aos candidatos que se habilitarem. Na linha desta informação, o presidente disse, assim que se constituir as candidaturas de forma oficial, ele vai convidar os candidatos
para entrar para dentro do processo, para entender os passos e para dar seguimento a isso. Quando questionado sobre transição, ele disse que desta vez o Grêmio vai ter um pouco mais de sorte, porque em razão da Copa do Mundo e em razão da eleição quando foi, o presidente vai assumir com muito tempo para trabalhar. Na verdade não é muito tempo, mas mais tempo do que o usual. Porque quando se tem a eleição normalmente, vamos imaginar que não tivesse a Copa, seria no início de dezembro, ou seja, 30 dias depois. Agora não. O presidente que assumir vai ter esses 30 dias todos a mais para trabalhar. Tem todo o mês de novembro, todo o mês de dezembro, e aí, claro, voltando. Lembrando que a soma deste relatório, deste convite do presidente para que os candidatos conheçam um pouco mais do que está sendo sugerido, principalmente dos contratos por vencer e também de jogadores que o Grêmio tem aí a opção de compra, como é o caso do Nicolas, como é o caso do Biel, para que isso seja feito com mais tranquilidade e principalmente, aí me parece o mais importante, também no campo do dinheiro, das finanças, para não se ter nenhuma surpresa, para não se ter nenhum problema. O Grêmio precisa dessa relação exatamente por isso, para conseguir conciliar a relação financeira do clube, que é o ponto que vai determinar o tamanho de contratações, de investimentos, de demissões, algo que com certeza o Grêmio vai passar. Me interessa muito essa pauta, porque para mim isso é que vai ditar o próximo ano, essa tranquilidade na transição entre a atual gestão e os candidatos que estão se posicionando. Como que a gente pode imaginar uma entrevista como essa? Como eu disse, assim, analisando a entrevista do presidente, eu achei o presidente mais leve, como quem diz assim, agora deu, né? Eu coloco o fim de gestão com o termo de melancolia, porque eu não acho justo tudo o que aconteceu. Eu não acho justo. Me machuca muito ver um Grêmio perdendo pessoas no curso do caminho. Sei que é da vida, sei que acontece, mas e aí é uma questão minha. Não gosto com ninguém. O que dirá com um presidente do Grêmio vitorioso como foi Romildo Bolzan e que de fato perdeu junto ao sócio todo falar respeito no sentido de vontade do torcedor querer mais ele no Grêmio, querer outras oportunidades Romildo Bolzan. Acho que de fato essa página se vira a partir de agora e o Grêmio vai buscar outros caminhos e outras situações. Romildo Bolzan, uma entrevista muito boa antes do jogo, o que sempre é importante para a gente citar. E também escalou o time do Renato, o que é uma curiosidade nessa entrevista. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.